começar já, né, preparando o pessoal para esse assunto. Eu estava começando a falar assim, sobre como é que a gente pode lidar com essa vida turbulenta, com a rotina de hoje, né, e o sono. Como é que está a qualidade do sono das pessoas hoje em dia? Então, primeiramente, obrigado de novo pela sua oportunidade. É muito bom estar com você aqui, principalmente falando de Ayurveda e saúde, né? Então, a questão do sono hoje é um problema quase que social. Muitas pessoas têm problemas de sono, né? Então, eu vejo isso com muita frequência no consultório. Dificuldade para dormir, insônia, ou sono que você tem muitos despertares durante a noite. Então, não é um sono reparador. E isso realmente prejudica muito as pessoas durante o dia, porque o sono é fundamental para a nossa saúde. Se a gente não tem uma boa noite de sono, provavelmente no nosso dia nós teremos problemas de concentração, né? Vamos estar cansados, não vamos ter uma boa disposição para podermos enfrentar o nosso dia a dia. Então hoje é muito comum as pessoas terem problemas relacionados ao sono. E o que dá para a gente fazer, então, com isso, né? Quer dizer, esse problema de sono, como é que a gente pode combater um pouquinho essa má qualidade do sono? A qualidade do sono depende de como estamos alguns minutos ou uma hora antes, ou uma hora e meia antes do nosso período de sono. Então é muito importante que a gente se prepare para dormir. O que acontece muitas vezes? As pessoas têm vidas atribuladas, acabam chegando em casa ou estudando à noite e acabam não se preparando para dormir, ou seja, não se desconectando das atividades. Então, por exemplo, as pessoas que têm rotinas paralelas, por exemplo, trabalham fora durante o dia, ou home office hoje, e depois vão cuidar da casa. Então, o que acontece? Quando as pessoas se agitam muito à noite, elas têm dificuldade para iniciar o período de sono. E hoje nós temos muitos estímulos externos que prejudicam a nossa entrada no sono. Como, por exemplo, temos um ambiente com muita luminosidade. E nós somos seres que seguimos os ciclos da natureza, né? Então, por exemplo, é muito fácil, quando você vai para uma área rural, vai para um sítio, vai acampar, é natural que você sinta sono logo após o entardecer, quando começa a escurecer, porque o corpo começa a entender, opa, estou na hora de dormir, não tem outros estímulos, secreta os hormônios necessários para o sono, e a pessoa pode dormir mais cedo. Só que na cidade isso é inviável, né? Sim, o Ayurveda vai falar muito para a gente sobre a gente ouvir o nosso corpo, né? A questão de ouvir o corpo. O sono é uma urgência do corpo. O corpo tem necessidade de dormir. O que acontece com as pessoas? Como tem as agendas muito atribuladas, trabalham em muitos lugares, tem muitas atividades, o que elas fazem? À noite vão fechar relatórios, vão estudar, e o que acontece? Às vezes tomam estimulantes. Fazer lives à noite. Isso, tomam café, tomam Meu Deus, cólicas, ou comem muito à noite, ou muito pior, vão para a academia à noite. Eu não estou sendo contra o exercício físico, né? Mas o que acontece? São estímulos que... Então, ir para a academia à noite, acho que isso é um ponto bem importante. Ir para a academia à noite não é uma boa ideia, então, Antônio. Não, veja, as pessoas têm esse preceito, às vezes por questões de horário, mas o sono é prejudicado porque você estimula o corpo, né? O movimento estimula o corpo. Eu, por exemplo, sei bem disso. Se eu for, por exemplo, 8h30 da noite para a academia, eu vou dormir muito tarde. Então, é a mesma coisa que tomar um cafezinho no final de tarde, então. Exatamente. O que o Ayurveda pregou como saudável? Você fazer os exercícios pela manhã. Eu sei que tem pessoas que têm costume de fazer os exercícios à noite, o corpo já está até acostumado com aquele estímulo. Mas o importante seria que nós já nos recolhêssemos à noite, evitássemos os estímulos exagerados, para o corpo poder realmente acolher o estímulo do sono, e o sono, a gente poder realmente começar um sono de qualidade. Então a gente poderia pensar assim, me corrija se eu falar errado. De manhã eu acordo suavemente, me ponho em atividade, tenho meu pique de atividade durante o dia, e quando o dia vai acabando, eu vou também tendo que diminuir gradualmente o meu ritmo de atividades. Exato. Então, como você falou, ouvir o corpo
e principalmente nós temos horários que pelo Ayurveda são propícios para um bom sono. Então, por exemplo, o horário, nós deveríamos iniciar o sono por volta das 22 horas. É um horário aconselhado pelo Ayurveda, inclusive astrologicamente pelo Ayurveda, é recomendado que iniciemos o sono neste horário. Mas 22 horas. 22 horas, ao redor das 22 horas. O que acontece às vezes? Muitas vezes as pessoas começam atividades, vou assistir uma série para relaxar. Então o que acontece? Você se estimula, eu sei que a proposta seria boa, mas o que nós deveríamos fazer para dormir? Por exemplo, umas dicas. Primeiro, tomar um banho morno, né? Tomar um banho morno, um pouco nesse... Joia. Claro, distante da refeição. Um banho até um pouco mais para o quentinho, não colocando água quente na cabeça principalmente. Então tomaríamos um banho morno, já com estímulo de relaxamento. Né? Pode-se fazer uma atividade de meditação, como a Maíra do yoga falou, algum yoga que fosse de relaxamento, por exemplo, o yoga nidra, né? Fazer alguma prática que levasse ao relaxamento, para que o nosso corpo realmente acolhesse o estímulo do sono e nós pudéssemos iniciar um sono de qualidade. Eu sei que é difícil para as pessoas, principalmente para quem tem filho pequeno, fazer isso, mas na medida do possível a gente tem que tentar adequar isso aí. Né? Mas a última refeição do dia, ela vai influenciar nesse sono também, Antônio? Sim, claro. Por isso que a gente não deveria fazer as refeições depois das 20 horas, né? Até no máximo umas 21 horas. Porque nós deveríamos esperar um tempo para o corpo poder fazer a digestão. Então, você, por exemplo, fazer uma refeição grande à noite e depois já ir dormir é péssimo para a saúde. É péssimo tanto para a qualidade do sono quanto para a qualidade da digestão. Então, tem algumas normas bem simples para as pessoas fazerem. Por exemplo, a primeira, não inicie à noite tarefas que você não vai concluir rapidamente. Como, por exemplo, vou preparar um relatório à noite. Vou iniciar preparando esse relatório. Ou vou começar a fazer algum trabalho que exija raciocínio e concentração após as 21 horas. Eu sei que, claro, existem emergências, mas as pessoas têm que se planejar. Então, pensar com carinho na sua rotina de saúde é fundamental para que a gente ajuste esses compromissos a uma realidade saudável. Senão, de nada adianta. Por exemplo, hoje as pessoas tomam melatonina, tomam uma série de remédios para dormir, mas não é uma qualidade de sono boa, não é um sono natural. A melatonina o corpo deveria produzir naturalmente, se a gente desse essa mensagem direito para o corpo, né? Exato. E como é que ela aparece no corpo? Com o estímulo da escuridão. Da escuridão. Então é importante que o quarto, né? Você estava falando do ambiente. Como é que tem que ser esse quarto? Bem escurinho? Então, o quarto deve ser clean, limpo, minimalista, como gosto de falar hoje. O quarto não deveria ter muitos objetos eletrônicos, não deveria ter luzes, por menor que seja uma luz de LED. Ele deveria ser o máximo possível silencioso e principalmente escuro. Eu, por exemplo, tenho dificuldade com o ruído. Então você tem que procurar adaptar o seu quarto a que ele fique silencioso e agradável. O quarto, como eu falo para os meus pacientes, serve para duas coisas apenas: para dormirmos e para namorarmos. É o melhor ambiente para essas atividades. Agora, o que acontece hoje? As pessoas levam laptops para a cama, vão trabalhar na cama. Então, instala a televisão na cama. A televisão. Isso, acabam jogando videogame, acabam comendo. Ou seja, eu entendo que as pessoas... É aconchegante ficar no quarto, assim, nesse tempo. Mas o estímulo da tela do computador, da tela do celular, a luz é muito intensa. E isso acaba estimulando o nosso cérebro. E daí o que acontece? As pessoas dormem, não por sono espontâneo e proveitoso. Elas dormem por exaustão. Elas realmente caem, elas desmaiam, como você já ouviu falar, né? Aí eu desmaio na cama. Mas então, aí a qualidade do sono, como é que é, se eu desmaio? Não é bem, boa. Não é tão bom, porque às vezes a pessoa nem está corretamente arrumado na cama. Muitas pessoas se queixam que dormem no sofá da sala, ou às vezes não estão estudando. Então, o que a gente tenta fazer como terapeuta? Dorme no sofá da sala assistindo televisão, depois levanta e vai para a cama, tenta dormir, daí dá insônia. Exatamente. E daí toma um copo de água gelada, ou toma muito líquido logo antes de deitar. Então, o que a pessoa tem que fazer? Se planejar. É claro. Vejamos, a pessoa estuda à noite. O que ela tem que fazer?
Claro, é difícil, você estuda até umas 22 horas, eu sei que isso é uma realidade. Então, o que a gente fala? Ao invés de você rever as matérias até 2 da manhã, 1 hora da manhã estudar, você procure deitar o mais breve possível que você chegar em casa e acordar bem cedo para estudar, como a gente chama no Ayurveda, no período de Brahma Muhurta, que é um pouco antes do sol nascer. Esse é o melhor período para estudarmos. Então, o que eu vejo no consultório? O contrário, as pessoas indo dormir 2 da manhã exaustos à base de café, estimulantes para estudar, e acordando 8, 9 horas da manhã. Então, a minha sugestão é, vertam isso. Deitem o quanto antes possível dentro da condição, procurem acordar mais cedo, que a mente vai estar limpa, a mente vai estar descansada, e é o melhor horário para memorizar e aprender. O Ayurveda vai falar pra gente, né? Aí você me arruma um pouquinho o que eu vou falar aqui, mas até onde eu sei, o Ayurveda vai falar sobre essa conexão, né, do microcosmos com o macrocosmos. Então nós estamos no planeta Terra, tem o Sol, tem os horários de inverno, de verão, tem o horário de dia e da noite. Então quanto mais a gente sincronizar a luz do dia, a luz natural do Sol, com o nosso biorritmo, melhor vai ser a nossa qualidade, tanto do sono quanto do estar desperto. Porque se eu durmo mal, eu mal fico desperto. E aí eu tenho sono durante o dia. Quer dizer, a qualidade do meu dia é diretamente relacionada com a qualidade da minha noite. Se eu dormir mal, meu dia não vai render também. Então, é um conceito importante, você fala bacana sobre as estações do ano. Então, o que acontece? Nós sabemos que as noites são mais longas no inverno e mais curtas no verão. Então, por exemplo, o importante conhecimento é, nós acumulamos energia durante o sono para gastar durante o dia. Então, por exemplo, no inverno as noites são mais longas, no verão as noites são mais curtas. O verão é a única estação do ano que é possível que tire uma pequena soneca para as pessoas que sentirem sono. Por quê? As noites são curtas, então é tendência que o sono tenha um período menor. É natural. Aqui em Curitiba, por exemplo, é bem importante. A gente depois do almoço? Não, por exemplo, a gente percebe que anoitece bem cedo no inverno, né? Então, por volta já está escuro. Só que a gente já se recolhe. Exatamente. Então, no verão, é o único período do ano, a estação do ano, que pode se dormir durante o dia. Então, por exemplo, esse é um ponto importante também. Quem poderia dormir durante o dia, né? As pessoas podem estar perguntando. Por exemplo, as pessoas de idade, mais de 60 anos, as pessoas doentes e os bebês. Então, os bebês dormem naturalmente um grande número de horas. As pessoas mais velhas necessitam de mais sono, então elas podem tirar uma soneca tarde. Quem não deveria tirar essa soneca? Pessoas que estão acima do peso ou que fizeram uma refeição muito grande ou muito pesada. Isso é interessante, às vezes as pessoas têm uma noção errada, né? Eu como uma feijoada, vou descansar. Elas estão arruinando tanto a digestão quanto a vida delas. Então, as pessoas... Mas já começou errado comendo muito, né? Sim, mas é que é um hábito nosso, a gente tem que mudar os hábitos aos poucos. É como uma paciente me falou ontem, passinho de formiguinha. Uma pequena mudança de hábito por mês é suficiente para dar grandes mudanças na nossa saúde. Então, por exemplo, como poderíamos descansar à tarde após o almoço? Então, após o almoço, podemos ficar sentados uns minutos, uma breve caminhada para ajudar na digestão, e poderíamos nos recostar numa poltrona e dormirmos recostados, não completamente na horizontal, porque isso arruina a nossa digestão. Por isso que o Dr. Parthasarathy, quando foi para o Nordeste, adorou as redes. E o pessoal, os mexicanos no calor tiram a siesta. E eles nunca deitam, eles se recostam e tiram alguns minutos de soneca. Então, no verão, nos dias muito quentes, ela é boa, porque o corpo perde a siesta é só para o calor, não é para o inverno a siesta. Não é para o inverno, porque o inverno, o corpo recolhe, como está frio por fora, o corpo guarda a energia vital para dentro dele. E no calor você gasta energia para se refrescar, para se refrigerar, é mais cansativo o verão. Então, o sono, por exemplo, isso é bem importante, é te regular conforme a estação do ano. Então, essa soneca é livre? Sim. E, é claro, é caso de pessoas, como eu falei, doentes.
às vezes a pessoa está convalescendo, está com uma infecção grave. O sono é medicamento. Nós deveríamos comer menos e dormir um pouco mais. Então, quando o médico fala em repousar, é muito importante o repouso para pessoas com doenças graves ou para agilizar, inclusive, a recuperação de doenças. Muito importante. Ó, tem uma dúvida aqui do William. No inverno tenho muita dificuldade em dormir devido ao frio, causando dores na coluna. Quais os hábitos que poderiam me ajudar a me aquecer e dormir? Tá, uma ótima pergunta do William. Então, as dores, eu conheço o William, então eu sei que ele tem uma estrutura bem delgada. O William é nosso aluno na pós-graduação em Ayurveda, aliás, um excelente aluno, né? Participativo e tudo. Ótimo. Então ele deveria, por exemplo, manter o corpo sempre aquecido, dos pés principalmente, e ele poderia usar, por exemplo, fazer uma massagem nas costas com um óleo recomendado, né? Pode ser um óleo de gergelim, e colocar algo quente nas costas, uma bolsa de água quente. Então manter os pés sempre aquecidos, procurar dormir sempre bem agasalhado, comer comidas quentes, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, evitar os crus no inverno, que são você pode comer mais alimentos, mais arroz, massas, alimentos com essas características, que são mais nutridores, mais construtores, e cuidar muito da questão da roupa que está vestindo. Às vezes as pessoas não percebem, principalmente as pessoas com a mente agitada, e chegam no consultório nas tardes de inverno com uma camiseta. E são as pessoas que mais deveriam estar ganhadas. E isso as pessoas com mente agitada tendem a ter um pouco mais de frio e precisar um pouquinho mais de agasalho, né, Antônio? O frio dá um efeito rebote de agitar mais a mente. Então o frio tem que ser controlado, principalmente aqui em cidades, realmente tem o inverno rigoroso. Então cuidar da proteção do pescoço, proteção da cabeça e pés. Muito importante. E isso é uma regra que foge do Ayurveda. No montanhismo, quando se vai para montanhas elevadas, é fundamental manter a cabeça aquecida. E essa região, porque a região das carótidas, porque senão você perde muito frio pela cabeça e os pés. Então, se a pessoa tiver com os pés bem agasalhados, a cabeça bem agasalhada, ela mantém mais o calor corporal. É muito importante, é uma dica de montanha. E é muito sábio. Então, às vezes as pessoas acabam fazendo isso, né? Aproveitando ainda o caso do William, você falou que ele tem que manter o corpo aquecido externamente, né? Com os pés, um banho morno, comida não crua, né? E você falou assim, olha, antes você tinha falado assim, não tome uma água gelada antes de dormir, porque não vai ser bom para o teu sono. Então, se eu tenho sede, alguma coisa, vontade de beber água antes de dormir, tem alguma coisa que você possa dizer, assim, tipo, toma água à temperatura ambiente, ou toma alguma outra coisa? Pode-se tomar um chá dos tradicionais chás de vó, né? Um chá de capim-cidreira, um chá de camomila, algo quente. Você deve beber líquidos, mas não tomar, por exemplo, uns 150, 200 ml de líquido morno ou quente, como, por exemplo, uma xícara de chá. Bem, você vai estar hidratado para a noite e o chá vai ter um efeito terapêutico para você. Esses chás que a gente conhece, né? Capim-limão, capim-cidreira, melissa, são chás muito agradáveis para a noite e que vão dar um efeito agradável e vão trazer calor. Quem não tem problema com o leite, pode tomar um leite integral de boa qualidade com uma pitada de noz moscada, por exemplo, que é um indutor natural do sono. Então, é uma fórmula fácil, você coloca meia colher de cafezinho de noz moscada ralada, uns 100 ml de leite, pode adoçar ligeiramente com açúcar mascavo. Se quiser adoçar com mel, somente mel em leite morno, jamais no leite quente, porque o mel degrada e não fica bom para a saúde em leite quente fervendo. O mel só usar em temperatura morna para frio. Então, um pequeno copo de leite, aqueles que podem se valer do leite, com uma pitada de noz moscada, é um bom remédio indutor do sono e traz vitalidade também. Mas pelo que você está falando, assim, é todo um conjunto da obra, né? Então, assim, estamos falando principalmente de hábitos aqui, porque essa série de 3 lives que nós estamos fazendo com o professor Antônio sobre a Ayurveda tem muito foco na construção de saúde. Até vou complementar
o que você falou, muito interessante. Eu tenho muitos pacientes que estudam mestrado, doutorado, e estão com esgotamento intenso mesmo, esgotamento, quase um processo chamado síndrome de burnout, onde a pessoa fica completamente desenergizada. Então, o que eu sugiro a eles? Por exemplo, você tem aula à noite, faça uma refeição leve antes de ir para a aula, uma refeição leve. Quando chegar em casa, você pode tomar um leite, alguma coisa muito pequena, mas daí você já fez a digestão daquele lanche fundamental, e daí você deve praticar uma coisa que hoje a gente é muito difícil, por exemplo, que é o silêncio. Então, se você puder chegar em casa, se recolher, né, evita, por exemplo, uma pessoa chega em casa 23 horas, tomou um ônibus, vamos falar da realidade. Eu não gosto do evento de boutique, né? Vamos falar a realidade. A pessoa tomou um ônibus e chegou 11 horas da noite em casa. Ela pode, então, dizer assim, era o que aconteceu comigo. Sim, então, não vou estudar nesse horário. O que eu vou fazer? Vou aproveitar esta hora, porque é difícil ir para a cama e deitar. Tomar banho morno, fazer uma oleação, né? Por exemplo, eu tenho necessidades, a gente chama de higiene do sono. Eu tenho várias atividades para amanhã. Procure anotar tudo no papel, alguns bullets, algumas dicas do que fazer no dia seguinte. Eu faço isso até hoje. Então, anote as coisas importantes para o dia seguinte, porque, por incrível que pareça, as pessoas confiam muito nas suas mentes. E isso acaba sobrecarregando. Você fica com receio de esquecer na manhã seguinte. Então, anote tudo. Eu até recomendo para pessoas com muita insônia ter um bloquinho no criado mudo. Um bloquinho de papel com uma caneta. Aí eu lembrei de algo que está me impedindo de dormir bem, anote. E daí você consegue passar pelo papel, descarregar aquele estímulo da memória. Então são coisas simples. Daí, chego em casa às 11 horas, tomo um bom banho, tenta se recolher. Eu sei que é difícil, mas é claro, você não vai. O que acontece? Se você liga a TV, o que as pessoas fazem? Ligam a TV, colocam um som alto e vão responder mensagem do WhatsApp. Eu sei que às vezes é necessário, mas o que acontece com isso? Se superestimula de novo. Ou pior, vão com o celular para a cama. Pior ainda, tentar... Pior ainda. Então, eu sei que é difícil, mas a saúde a gente constrói a cada dia. Então, exatamente. Cada dia mudando um pequeno hábito e você vai ganhando qualidade de vida que vai te permitir viver melhor, com maior longevidade. Certo. Eu recomendo e sempre passo alguns vídeos para fazer uma meditação induzida. Então, nós temos, por exemplo, exercícios de Yoga Nidra ou exercícios de meditação onde a pessoa te leva até o sono de uma forma acolhedora. Então, quando as pessoas têm essa dificuldade de elaborar como você faz, a gente dá um suporte. Então, a noite é muito importante na nossa vida. Eu sei que para muitas pessoas não é o último tempo que ela tem para tentar se preparar para o dia seguinte, para ajustar as coisas de trabalho. Mas a gente tem que pensar o seguinte, se nós dormirmos mal, ao longo do tempo, nós vamos criando desequilíbrios, né, físicos e mentais, e esses desequilíbrios, ao longo do tempo, se transformam em doenças. Então, quando a pessoa chega no consultório já com um agravamento maior dessa doença, dessa insônia, daí eu aconselho que a pessoa tome algumas ervas específicas. Eu não vou... como se eu citasse o nome de um remédio. Mas daí o terapeuta pode indicar rotinas melhores e outras características, como, por exemplo, uma coisa muito importante, a qualidade dos alimentos que ingerimos à noite. Então, por exemplo, café à noite não é recomendável, porque ele é estimulante, excesso de chocolates, muita carne. À noite deveria ser uma refeição leve. Então, o cuidado com a alimentação não se refere única e exclusivamente para outros, mas também para o sono. Uma alimentação em menor quantidade, com alguns elementos colhidos junto com o seu terapeuta, vai te ajudar a ter um bom sono também. Então, no caso de uma pessoa que já está com uma insônia difícil de tratar, eu aconselho que procure, claro, pode ir ao médico, mas procure um apoio de alguém que possa ajudá-lo a criar uma rotina saudável de sono. E são pequenos insights, às vezes é como nós falamos, um bloco de notas, uma oração, ou uma comida leve, ou um bom banho morno, né? Ficar em silêncio alguns minutos. No Ayurveda,
as pessoas adoecem por superestimulação dos órgãos dos sentidos. Então, Olha. e som alto. O som alto, com o tempo, vai te deixar com a mente agitada. Por exemplo, podem ver um filme de ação. Por que os filmes de ação têm muitas transições de imagem, muitas luminosidades? Porque aquilo te estimula, te acorda. Então, falar demais à noite também é ruim. Então, tudo que você usa dos teus sentidos, você tem que procurar então, evitar o som em excesso à noite, a fala. Eu sei que é difícil, nós não temos uma vida monástica, mas a gente teria que ter alguns antídotos à nossa vida agitada para aplicarmos à noite, como já falamos diversos aqui nessa nossa conversa. A gente pode imaginar que os nossos órgãos do sentido, né, eles são as janelas que captam os sentidos do mundo exterior. E se eu pretendo me recolher no meu mundo interno, eu preciso ir fechando esses órgãos do sentido para a percepção externa, né, para me voltar mais para uma percepção interior, né, para me levar para o sono. Que linda essa tua visão, essa tua construção. Gostei muito. É bem isso mesmo. Mas não se fechar para o mundo, não se fechar para o companheiro, não se fechar para... se recolher. É se entender. O que a gente, como um bom terapeuta Ayurveda, vai te dar o caminho para você se repensar, se cuidar mais, se olhar com mais carinho. Hoje, as pessoas, principalmente as mulheres, eu vejo muito nas mulheres, elas cuidam dos filhos, dos maridos, dos trabalhos e se esquecem muito delas. Então, esse olhar do Ayurveda é: preste um pouco mais de atenção. É como você usou essa linda frase aí. Se feche um pouco mais para o exterior, olhe um pouco para o teu interior. O Ayurveda faz esse convite. Mas não, você não precisa ser nenhum monge budista para fazer isso. Você, no teu dia a dia, por exemplo, às vezes as pessoas chegam em casa e ligam num telejornal só com notícias desastrosas. Eu sei que não podemos ficar alienados, mas nós também temos que digerir todas as nossas emoções do dia. E quando você se sobrecarrega de emoções violentas e tudo mais, isso também vai te estimular. Então, a qualidade dos programas que a gente assiste de TV, o tipo de filme, vão dizer também um pouco da tua qualidade do teu sono. Quantas vezes você viu um filme de terror e ficou assustado ou sonhou até com um filme? Tem um pesadelo depois. Sim, então, qual é a ideia? Da gente procurar buscar essa tranquilidade. É claro que para uma pessoa mais jovem é muito difícil a gente propor isso. Mas uma pessoa de meia idade, que principalmente as pessoas que sofrem com uma má qualidade de sono, vão acolher com muita boa vontade essas recomendações. Agora, quem não quer fazer isso e prefere se valer de um psicotrópico qualquer que o médico pode receitar para ter o sono, ele não vai ter um bom sono, porque esse é um sono induzido, é como a gente chama, é tamásico. Ele vai te deixar prostrado, não vai ser um sono que você vai acordar com vitalidade de manhã. Muitas pessoas se queixam de tomar esses remédios, que são úteis, não estou tirando a utilidade, então a pessoa passar a noite toda em classe, alguma coisa, então... Tem um momento que eu preciso do remédio, mas eu não posso ficar a vida inteira dependendo dele, né? Mas o que vai trazer uma continuidade de um bom sono são os bons hábitos. Aliás, eu queria falar uma coisa bem importante. Eu trabalhei muito tempo à noite, né, com sistemas, essas coisas. O Ayurveda recomenda o seguinte: se você perdeu uma noite de sono, procure dormir pelo menos metade das horas na manhã seguinte que você dormiria normalmente. E não coma nada pela manhã. Faça um breve jejum. E almoço no almoço. Então, com isso, eu não sabia, mas eu fazia isso. Às vezes eu chegava 8 horas da manhã em casa. Eu dormia até umas 10, 11 horas, porque é valiosíssimo. 1 ou 2 horas de sono é muito melhor do que 0 horas de sono. E daí eu almoçava. Sem que eu fazia algo que eu conseguia carregar parcialmente as minhas baterias. Porque a noite é feita para recarregarmos de energia. E o dia para gastar. Então, para as pessoas que trabalham à noite, o ideal, claro, quem trabalha há 20 anos, o corpo acaba se acostumando. Tem prejuízos, mas menores. Agora, se esporadicamente você teve que passar por algum evento, procure dormir um pouco na manhã seguinte e não se alimente em exagero pela manhã, se possível, só um almoço leve. Então, olha, uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar com as pessoas que estão nos assistindo é assim:
Eu já fiz consulta com o professor Antônio, que é terapeuta de Ayurveda, lá na Casa João de Barro também, né? E como é que funciona um terapeuta Ayurveda atender você? O terapeuta Ayurveda, ele vai olhar para esse todo da sua vida, para todos os teus hábitos, vai olhar para aquilo que você está trazendo como desequilíbrio e vai propor um plano terapêutico. Nesse plano terapêutico, o terapeuta vai indicar, sim, tratamentos corporais, talvez, ou fitoterápicos, mas, principalmente, ele vai sugerir algumas pequenas mudanças de hábito. Vai olhar para essa tua rotina e vai dizer, olha, tem coisas que estão trazendo um desequilíbrio nos teus hábitos. Por isso que não são todas as pessoas que se adaptam ao Ayurveda, porque o Ayurveda ele vai te instigar a se responsabilizar pela sua saúde. Então, o médico te receita um comprimido, o terapeuta Ayurveda até te receita um tratamento terapêutico, mas ele vai também te convidar a mudar hábitos, ou de alimentação, ou de sono, ou de exercício, de meditação, e claro, não é tudo ao mesmo tempo, porque a gente não consegue virar a vida de ponta cabeça, e eu que já consultei com o Antônio, vou dizer assim, é bem legal porque você comemora pequenas vitórias, né? Então você não faz tudo de uma vez só. Poxa, mudamos um hábito agora, beleza. Depois que esse hábito estiver arraigado, vamos mexer mais uma coisinha aqui na tua rotina, vai ficar legal. E a gente aprende isso na formação em terapeuta Ayurveda lá nas Casas João de Barro. Tem muita informação sobre o Ayurveda, é um conhecimento profundo, com um monte de palavra em sânscrito. E a gente combinou nessa live que a gente não ia falar de palavra em sânscrito para as pessoas, porque senão tem aquelas lives aqui, a pessoa falando de Agni, Dosha, Vita, Kapha, Pitta, Vata, temos Doshas. Temos um exemplo de um Vata aqui. Então, assim, a ideia é que o Ayurveda, a gente estuda essas palavras difíceis, mas a gente aprende a traduzir isso para o uso numa rotina de um ser humano normal. Né? Claro, veja, a pessoa não precisa necessariamente para se tratar, estudar o Ayurveda, não tem nenhuma conotação religiosa, não tem nenhuma conotação monástica o Ayurveda. O Ayurveda é possível para as pessoas. E quando você fala para a pessoa que pequenas mudanças vão dar grandes efeitos, às vezes a pessoa desconfia um pouco. Porque ela trabalhou a vida toda naquele estilo de vida. Então tem até um clichê que todo mundo fala que você nunca vai ter resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. Então é importante, às vezes, o terapeuta, quando te acolhe um paciente, eu chamo de acolhimento, você propor as práticas alimentares, fitoterapia, terapias corporais e principalmente um estilo de vida. Se a pessoa realmente estiver num momento e aquilo faça sentido, eu sempre falo, se a pessoa 50% do que você propor a ela conseguir fazer nas primeiras 4 semanas, ela já tem grandes resultados. Então, eu tenho visto ao longo desses anos pessoas com bons resultados, pessoas que até foram estudar o Ayurveda porque gostaram desses resultados. Então, o Ayurveda é para todos. Não se preocupe em não ter nenhuma conotação. É como eu faço acupuntura, eu não sei nada de meridiano, não sei nada de medicina. Eu conheço um pouco de medicina tradicional chinesa. Mas a gente não precisa estudar. Eu vou no ortopedista, não precisa estudar sistema esquelético, muscular, para ir no ortopedista. Então, vão ao Ayurveda desprovidos dessa ideia. Até nós teremos um congresso no final de semana, eu vou falar muito sobre isso, um consultório laico. Você vai lá, você atende pessoas de qualquer religião, de qualquer crença, de qualquer ideia. É muito importante esse acolhimento. A pessoa não vai ter que recitar mantras em casa, se ela puder, melhor, mas se não precisa necessariamente. Ela então, pode fazer oração dentro da sua religião também, a sua fé, exercitar da maneira como for, né? Exatamente. É claro que se a pessoa tiver essa vertente, gostar do yoga, da meditação. E a gente sempre encaminha muitas pessoas, eu encaminho ao Centro Budista aqui de Curitiba para aprenderem a meditar, para as aulas do yoga, nós temos o Kundalini Yoga na casa, que é maravilhoso também. Então, mas nada impede que uma pessoa evangélica, uma pessoa católica, espírita, de qualquer religião, possa fazer um tratamento com a Ayurveda. E aí, como você bem disse, uma coisa é eu fazer um tratamento com a Ayurveda, que a gente tem na Casa João de Barro, lá com o Antônio.
A outra coisa é dizer, não, eu quero realmente estudar Ayurveda. Para eu me tratar, eu não preciso estudar Ayurveda. Ah, eu quero estudar, ok. Daí a gente tem o curso de formação lá, que aliás tem uma turma abrindo agora para quem quiser, já está com vontade de estudar, tem lá também na Casa João de Barro essa oportunidade. Foi bacana. Muito obrigado. Então, tanto no Instagram da casa quanto no meu Instagram, podem colocar perguntas, ficaremos felizes em ajudá-los e se quiserem conversar com a gente, né, Adriano, podem nos ligar, nos procurar. À vontade. De Barro, que elas encaminham. Qualquer um dos canais de comunicação da João de Barro, a gente acha o Antônio, manda mensagem para ele. Fiquem tranquilos, tá? Por onde você conseguir enviar a mensagem, a gente recebe. Não, sim, só não por telepatia, né? Você veja que coisa linda. Teve uma moça de uma outra cidade de Santa Catarina que já entrou em contato e está se tratando comigo da última live. Bem bacana. Olha que legal, que legal. Então, gente, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, às 11h45, tá? Indiquem, compartilhem, falem que é legal, para a gente compartilhar com cada vez mais pessoas essas sabedorias do Ayurveda e de tantos outros assuntos que a Casa João de Barro vai acabar abordando aí nessas lives semanais que estamos fazendo. Ótimo. Obrigado, Adriano.